Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, eu sou a Ana Marquese e a gente está aqui falando sobre educação respeitosa, trazendo um monte de ferramenta da disciplina positiva, mais alguns conceitos de antroposofia, psicologia, misturando tudo num balaio e trocando muito, né? E hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Agir Sem Palavras na Prática. Porque, né, na prática a teoria é outra. E eu acho que essa ferramenta, a primeira vez que eu escutei falar dela, eu achei ela óbvia, fácil, facílimo, imagina, é só fazer sem falar. Mas como a nossa mente é tagarela, né? Eu não sei a de vocês, mas a minha, gente, às vezes ela fala sem parar. E é muito difícil agir sem palavras. E eu achava que ia ser fácil. E eu lembro de me frustrar demais, assim, quando eu via, puxa, já tinha falado um monte. Quando eu via, já tinha dado aquele sermão. E é aquela coisa, né? Eu não sei vocês aí. Quem que resmunga aí? Quem que fica resmungando? Eu tenho, infelizmente, essa mania de resmungar. E tô melhorando aos poucos, mas ainda percebo muitas vezes como eu resmungo. E essa ferramenta é uma prática, você precisa praticar esse silêncio. Porque não adianta você ficar em silêncio, mas a tua cabeça tá lá, que isso, que aquilo, não adianta isso, porque a gente demonstra isso. Você não vai conseguir ficar com a cabeça pensando um monte de coisa, resmungando, mesmo que você não verbalize. Você não vai conseguir agir com amor e com carinho. Você não vai conseguir agir sem palavras, sem ter tudo isso. Você vai comunicar isso de alguma forma. Então é muito o treinamento aqui, nesse agir sem palavras na prática, o que eu achei, contando meu relato, né? Assim, o que eu achei mais difícil foi esse realmente silenciar lá dentro. A nossa mente é muito tagarela. E a gente aprende muito a... Não sei, acho que a gente gasta muita energia falando, mesmo quando a gente sabe que a fala não é eficaz, porque muitas vezes a fala é uma forma da gente desabafar. E quantas vezes eu me peguei falando, resmungando, dando sermão em cima da criança, não porque eu realmente acreditava que ela estava escutando, mas porque eu precisava desabafar. Tem dias que a gente tá, né, mega cansado, não dormiu bem, sei lá, aconteceu alguma coisa no trabalho, daí a criança vai lá e faz de novo aquilo. E aí você fala, mas meu Deus, quantas vezes eu já falei que não é pra você subir aqui, porque aqui você sobe, pode queimar, olha o fogão, porque você pode cair, porque não sei o que lá, porque eu não aguento mais, porque eu já falei, mas você lembra que eu falei? E não sei o que lá, e fica. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, gente, mas é verdade. É verdade. Então, muitas vezes, pra mim, o mais difícil era não entrar nesse modo resmungona, desabafando em cima, na verdade, assim, jogando tudo em cima da criança, né? Vomitando a frustração, o cansaço, tarará, em cima da criança, pra conseguir realmente agir sem palavras. E tem isso, né? Tem muita gente que fala na disciplina positiva sobre autodomínio. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra autodomínio. Ela me dá... Posso até estar com um conceito errado na cabeça, mas a impressão que ela me dá é que você precisa se controlar. Assim, então você quer falar, mas você tem que se controlar. E assim, a gente já tem que se encaixar em tantas caixinhas, em tantos papéis. Eu não acho que isso ajuda a gente também ter que se controlar o tempo inteiro com a criança. O que eu acredito que acontece, a verdadeira mudança e o verdadeiro resultado é quando a gente não fica tentando só controlar, quando a gente realmente consegue se autoeducar, na verdade, eu acho que essa palavra eu gosto,
mas quando a gente consegue realmente aprender a fazer de um jeito diferente. Desaprender, né, no caso. Desaprender o que a gente aprendeu desde criança e realmente conseguir fazer diferente. E nesse caso, o diferente é conseguir silenciar a mente. Muitas vezes eu percebo todas essas ferramentas e essa prática, ela nos traz para um lugar de, assim, tem que ficar perto do Buda mesmo, porque você tem que exercitar a presença, o estar ali. E nessa, eu acho que a gente tem que exercitar muito o silêncio. O silêncio dentro, entendeu? Porque não adianta você não falar, você segurar tudo, mas tá tudo ali dentro. A tua mente tá falando o tempo inteiro. O resmungo tá ali, entalado, né? Não adianta isso. Uma hora vai sair, e uma hora vai sair num grito. Se não sair no grito pra criança, vai sair no grito pro parceiro, pro colega de trabalho, pra amiga, pra mãe, entende? Vai sair. Então, no fundo, o que eu queria trazer aqui dessa minha prática é o quanto que eu percebi que ficar tentando me controlar não funcionava, porque o grito saía em algum lugar, a fala saía depois em algum lugar. E quando eu mudei a perspectiva e comecei a entender que, no fundo, o agir sem palavras não é só sem palavras da boca para fora, é sem palavras. É com uma compreensão de que, ok, aqui eu só vou colocar esse limite com amor. É com amor dentro. E esse silêncio, esse exercício do silêncio, eu acho que ele nos permite chegar nesse lugar. Ele nos permite chegar num lugar de acolhimento por dentro, sabe? Não sei se eu sei explicar isso direito. Mas eu escrevi um texto uma vez que eu acho que tem a ver com essa ferramenta. E eu vou ler ele para vocês porque fala sobre isso. Inspira. Já fizeram esse exercício? Existe um exercício que eles chamam, acho que é respiração quadrada, em 4 tempos, sei lá. Tem um nome, isso daí que eu não lembro. Mas é assim, então você inspira, segura, expira, segura, e aí começa de novo. E às vezes faz de 4 segundos cada etapa, às vezes faz de 6, de 8, enfim. E pra mim sempre foi muito fácil inspirar, segurar e expirar. E aí eu entendi, assim, eu tô meio que lendo o texto e explicando. Pra mim eu entendi assim, beleza, então eu consigo receber essa energia, né? Vamos considerar lá o ar e a respiração como o que nos traz essa energia vital. Eu consigo receber essa energia, eu consigo segurar essa energia, eu consigo soltar essa energia. Mas a hora que eu tinha que ficar sem respirar e sem ter ar dentro de mim, me dava um desespero. Era muito difícil pra mim, muito difícil. Não sei, esse vazio, não sabia lidar direito com esse vazio. E eu acho que eu só não conseguia perceber a minha voz interna porque eu sempre falei muito. E eu falava para não ouvir a mim e nem aos outros. Eu não aceitava esse vazio, nem dava espaço para ele. E eu observo que, como sociedade, a gente realmente não sabe. A gente não sabe ficar no vazio, né? É muito difícil. Até assim no dia a dia, quando a gente tá fazendo... Tipo, aquela hora que você não tem nada pra fazer, a gente não sabe ficar sem nada pra fazer. Você arranja alguma coisa pra fazer. E você vai arranjar 1000 desculpas e você vai falar, ah, não, mas é porque tinha que lavar a louça. Ah, não, mas é porque eu tinha que fazer não sei o que lá. A gente preenche os nossos dias com 1000 compromissos e atividades. Saímos de um lugar pra emendar no outro. Em casa, se a gente tem tempo, na frente da TV, num seriado ou arrumando a casa, fazendo alguma coisa. A gente nunca tá parado. E esse barulho e essa atividade constantes, elas evitam que a gente chegue nesse silêncio. Elas evitam que a gente pause, que a gente fique nesse vazio, sem nada. Acontece que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, o desconforto do vazio nos permite encontrar esse lugar de acolhimento e amor. Aonde aí sim a gente começa a escutar o sopro que vem de dentro. Ou até a gente começa a conseguir escutar o outro. Um exercício tão simples e tão bobo que pode mudar uma perspectiva tão grande. Eu fiz um curso, chama Desescola,
E lá, uma das moças falava, respiração é tecnologia de ponta. E é mesmo, né? Tá disponível para todos a qualquer hora. Com ou sem tempo, com ou sem dinheiro. Tá aí. Então, o meu convite para vocês é isso, exercitar, aceitar esse vazio, exercitar ficar nesse vazio. E lembrar que as crianças aprendem muito com o nosso exemplo. Então, quando a gente entra nesse modo de resmungar, reclamar, é o que a gente está ensinando para a criança. Quando a gente consegue entrar nesse silêncio e aceitar esse vazio e ficar, mesmo que a criança não entenda que a gente está em silêncio dentro da própria cabeça, né? Que a gente parou de resmungar. Mas a nossa energia mostra, a nossa atitude mostra, eles percebem muito o sutil que tem nas relações. As crianças são muito sensíveis, né? Muito sensitivas nesse sentido. E ao ver, quando as crianças te veem agindo com amor, respirando, né? Fazendo esse exercício para se acalmar, para desopilar a mente, desopilar a mente, eles também aprendem a fazer isso. E aqui, quando a gente pensa, né, o sucesso de todas essas ferramentas, a gente tem sempre que lembrar, elas estão muito mais ligadas à coerência e à frequência do que a gente acertar todas as vezes. Porque a gente não vai acertar todas as vezes. E tá tudo bem. E você vai praticar. E quanto mais você pratica, melhor você fica. Isso sim é real. Mas a gente não vai acertar sempre. A gente nunca vai chegar no lugar que a gente não tem mais nada pra aprender. Não aqui, pelo menos. Então, para hoje é isso. Eu queria muito escutar de vocês como é que vocês estão percebendo isso pra vocês. Me conta o que pra vocês é, então, mais difícil na prática. Quero escutar o relato de vocês aplicando essas ferramentas também. Pode ser que seja igual, pode ser que seja diferente da minha dificuldade. Então, manda uma mensagem pra mim, me escreve lá no direct, Ana Flá Marques, que eu vou adorar escutar as histórias que vocês também têm pra contar.